Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para receber vocês para mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando nesse momento em que os nossos cuidados precisam ser redobrados, não é mesmo? E eu imagino que vocês já estão aí no seu cantinho de estudos, com o seu material tudo preparado. Então, vamos lá, que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje, de História e Geografia, foi preparada pela professora Clésia, com muito carinho para vocês, e vai ser apresentada por mim para as turmas de EJA do estágio 1, 2 e 3. Então, se você é de alguma dessas turmas, seja muito bem-vindo. Se não é também, está querendo aprender mais um pouco sobre arte, seja bem-vindo também. E aqui sempre tem um espaço para quem quer aprender. Mas vamos lá, começando nossa aula com uma mensagem de inspiração, uma mensagem de boas-vindas para vocês, para dizer que é muito bom ter vocês conosco aqui. Porque sem o aluno não existe professor, não existe aula, nem online, nem presencial, não existe. Né? Eu não existo sem você. E a nossa mensagem diz o seguinte: onde há amor e inspiração, não há espaço para as coisas darem errado. Olha só. Então, você mantendo essas duas virtudes aí, esses dois valores, olha, o amor e a inspiração, não vai ter espaço para as coisas darem errado. E mesmo aquilo que não sai como você gostaria, como você deveria, você vai ter a oportunidade ou de resolver, de contornar, ou até de aceitar aquela situação. E aí, mesmo acontecendo isso, não vai ser algo que deu errado. Porque, como diz o ditado, tem males que vêm para o bem. Então, que você possa guardar isso aí no seu coração, né, num lugar especial. Esse ensinamento, esse conselho que vem com a nossa mensagem de hoje. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje observando uma imagem que vai nos dar uma ideia do que nós vamos estudar hoje. Que vai ser Dança é manifestação cultural, né? A nossa parte 2, que fala sobre dança indígena. Você pode observar aí na foto, né, que as caracterizações das pessoas, tanto na roupa, nas pinturas, na maquiagem, nos adornos de cabeça, tudo isso remete e tem essa característica dos povos indígenas. Né? A gente consegue ver aqui, pelo ambiente, que não é algo da cultura indígena, é uma festa junina ou algo do tipo, né? Mas essa apresentação é uma representação da cultura indígena. E a primeira pergunta que já vai nos direcionar para o assunto de hoje é: você gosta de dançar? Eu imagino que, como um bom baiano, né, nossos alunos aqui de Feira de Santana vão responder que sim. Mas qual ritmo musical você mais gosta de dançar? E terceira pergunta: o que você sabe sobre dança indígena? Será que você já viu algum vídeo? Já viu pessoalmente? Já ouviu retratado em algum lugar a dança indígena? Nós vamos ampliar o nosso conhecimento sobre a dança indígena, porque se você já conhece um pouco, você vai ampliar. Se você não conhece nada, você vai ter algum conhecimento sobre esse tipo de dança. Vamos lá. No aspecto cultural, a dança indígena tem o objetivo de realizar rituais que podem ser por várias razões, como fazer homenagem a pessoas mortas, agradecer pela colheita, pesca, além de outros motivos. Dessa maneira, entende-se que a dança indígena possui intenções diferentes de outras danças, porque é uma prática que abrange rituais e costumes. Então, essa dança abrange tem os seus rituais, tem os seus costumes e ela traz
E cada ritual e costume tem uma intenção diferente. A dança indígena não é uma dança que traz só, que foi feita só para o divertimento, ou os movimentos corporais. Ah, não, porque está tocando uma música e os indígenas estão ali se divertindo ao som daquela música. Não. Ela tem as intenções de fazer uma homenagem, de agradecer por uma colheita. Sempre tem um motivo por trás, né? Tem uma intenção que tem a ver com os seus rituais e com os seus costumes. A dança é um ato artístico que envolve a expressão corporal realizada por diversos movimentos. Essa ação pode ser acompanhada por música de diferentes ritmos. Dançarinos usam esse artifício para, na maioria das vezes, executarem apresentações, sejam em teatros, ruas ou em outros lugares. Então, esses artifícios de fazerem movimentos, né, com o corpo é uma expressão corporal, é um ato artístico que não pertence só aos indígenas, mas que já existe em outros lugares. Mas, quando se trata da dança indígena, entende-se que ela possui uma singularidade comparada a outras danças brasileiras ou a qualquer outro estilo. Os índios realizam esse ato com o objetivo de praticar um ritual. Como eu falei, né? A dança indígena tem dentro de si uma intencionalidade, tem sempre um propósito de fazer algo. Os intuitos são os mais variados, como espantar maus espíritos, expulsar doenças, agradecer a colheita, a caça, marcar a mudança de fase do jovem para a idade adulta, dentre outros. Então, todos esses motivos têm a ver com o dia a dia, com o cotidiano deles. Eles não vão criar uma dança para agradecer porque comprou um carro. Não, porque isso não faz parte do porque arranjou um emprego numa multinacional. Porque essas coisas não fazem parte do cotidiano. Mas a colheita, a caça, a passagem do jovem para a idade adulta, né? Espantar maus espíritos, porque isso faz parte das crenças dele, expulsar as doenças, que todos podem ser acometidos pelas doenças. Isso aí, então, faz parte dos rituais que envolvem a dança indígena. A dança indígena é realizada tanto pelos homens quanto pelas mulheres. E é comum que eles utilizem adereços para praticar os rituais. Os mais conhecidos são amuletos, símbolos, instrumentos musicais, além de outros itens. A depender do objetivo do ritual, as peças podem variar. Então, para cada ritual vai ter seus adereços adequados. E alguns adereços são utilizados para uns rituais e para outros não. As danças mais conhecidas. Então, nós vemos que tem algumas danças que já são mais conhecidas, né, que se tornaram mais conhecidas, dentre as diversas danças praticadas pelos índios. Existem diversas danças praticadas pelos indígenas no Brasil. No entanto, algumas tornaram-se mais conhecidas. Duas delas são Toré e o Quarupi. Então, essas daí, tanto o Toré e o Quarupi, são danças mais conhecidas. Ou seja, foram mais divulgadas as suas práticas pelo Brasil afora. O Quarupi, no Brasil, é uma das danças mais conhecidas e praticadas pelos índios. Ele foi e é um ritual celebrado pelos índios do Alto do Xingu,
com a finalidade de fazer homenagens às pessoas mortas. Essa prática é fundamentada a partir da imagem de um deus chamado de Mao Zedong. O Quarupi, em resumo, é uma dança que tem a finalidade de trazer aqueles que morreram à vida. No começo da celebração, os índios recebem com danças outros indígenas de outras aldeias. Após isso, eles cortam um tronco chamado de quarupi e neles são feitas decorações específicas. Observação: a dança indígena quarupi tem vários estágios, mas o final é marcado pela ação dos índios lançarem o tronco às águas. Então, no início, eles cortam esse tronco, né, fazem as decorações deles, que são a homenagem, né, aos mortos, e no final, eles lançam esse tronco, né, o tronco de árvore, nas águas. Então, tem todo um ritual e tem também esse contato aí com a natureza, né? Esse envolvimento com a natureza. Tem que os elementos da natureza estão participando desse ritual. E aí agora nós vamos ver um exemplo aqui em vídeo de dança indígena. Entendendo a dança indígena. A dança indígena, na sua origem, quando é dançada nas tribos pelos índios brasileiros, não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como no espetáculo cênico. A dança indígena está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Observe e perceba os índios dançando em suas tribos durante os rituais. Quase sempre estão batendo um dos pés mais forte no chão, um compasso binário, para marcar o ritmo da dança e da música. O que muda de uma dança indígena para outra é o significado de cada uma, a história que a dança está representando. A dança indígena é uma dança dramática. A dança indígena pode ser para agradecer a colheita, para marcar a passagem do jovem à idade adulta, para saudar aqueles que chegam à aldeia, como muitos outros motivos especiais e sagrados. Fique atento, a dança indígena original, dançada nas tribos, nunca são apresentadas sozinhas, pois elas sempre fazem parte de um ritual sagrado, que envolve música, pintura corporal, comidas e outras expressões artísticas. Então, nós vimos aí um exemplo dessa dança quarupi, o qual foi explicado para vocês anteriormente, e nós vamos continuar falando aqui sobre a dança indígena. O folclore também reúne várias danças que são de origem indígena. É óbvio que, como os indígenas ajudaram a formar o nosso povo, muitas de aspectos de sua cultura fariam parte da nossa cultura. E a dança também faz parte dela. E algumas danças que são de origem indígena fazem parte do nosso folclore e são chamadas de danças folclóricas. São exemplos cateretê, caiapós, cururu e jacundá. Esses tipos de danças, né, essas danças
se incorporaram ao nosso folclore, ou seja, à nossa cultura, e outras pessoas do nosso povo se apropriaram também dessa cultura, e não só os indígenas das tribos, mas também passou a ser parte do nosso patrimônio cultural. Cateretê é uma dança do folclore brasileiro que teve origem na dança indígena. Nesse estilo, as performances são realizadas a partir da formação de duas filas, uma só de homens e a outra de mulheres. Ao som de palmas e bate-pés, os dançarinos realizam a apresentação. O cateretê é muito conhecido nos estados de São Paulo, Minas Gerais e de Goiás. Então, essa dança não é uma dança indígena, é uma dança folclórica que foi inspirada nas indígenas. Ela teve origem na dança indígena. E aí, na imagem, nós vemos um exemplo dessa dança. Caiapós. A dança caiapós, por sua vez, é formada a partir de duas figuras centrais. O curumim, menino em tupi-guarani, né? Curumim significa menino, e o cacique. Na dança, o menino interpreta que está sendo perseguido por um homem branco e morre. Os demais dançarinos ficam em torno dele, e a partir de então, entra a figura do cacique, que dança ao redor do defunto até ressuscitá-lo. Então, essa dança aí é para demonstrar a chegada do homem branco, né? É uma dança teatral, vamos dizer assim, para demonstrar a chegada do homem branco, a destruição dos indígenas pelas mãos dos colonizadores. É uma dança teatral e dramática, realmente, né? Como foi falado no vídeo. E também demonstra a força do indígena, né? Que quando vem ali o cacique e dançando ao redor do menino, consegue ressuscitá-lo. Essa é a dança caiapós. Cururu é outra dança de origem indígena e a performance abrange a participação exclusiva de homens. Os dançarinos formam duas filas indianas. A máxima da apresentação ocorre no momento em que chega o divino e quando o cururueiro canta e faz saudações por conta da chegada deles. Esse estilo é típico das regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas teve origem em São Paulo. Então, em São Paulo teve origem essa dança, que também foi inspirada na dança indígena. Jacundá é a próxima dança que nós vamos ver, e é uma dança do folclore brasileiro que é formada a partir da dança de roda. Para iniciar a apresentação, as pessoas criam um círculo e dois dançarinos ficam no meio e a dupla, ao mesmo tempo que dança no centro da roda, tenta sair dele. E as pessoas que formam a roda não podem deixar a dupla sair. Mas, no caso ocorra, quem permitiu deve entrar na roda e dançar no lugar. Então, essa dança é mais como um jogo ou uma brincadeira, também pode ser encarada dessa forma, não é? E ele também tem esse aspecto teatral, já que não é somente uma dança com movimentos do corpo, mas também tem essas regras aí, como se fosse um jogo. E aí agora nós vamos ver mais um vídeo aqui, né? Temos mais 2 vídeos, esse mais um, que demonstram para a gente mais um pouco do que é, de como é a dança indígena. A dança indígena no Brasil. Hoje em dia, falamos muito pouco sobre os índios. Precisamos valorizar a cultura indígena,
Com o passar do tempo, as tribos indígenas foram ficando menores, mas ainda existem muitas que seguem tradições de suas famílias, morando em ocas, caçando, se aquecendo em fogueiras e fazendo tudo o que é preciso para viver de forma natural, sem o uso de toda a tecnologia que nós, não índios, utilizamos para viver atualmente. O índio brasileiro, em contato direto com as florestas e todos os seres da natureza, possui uma sensibilidade tão apurada que sente e vê todos os mistérios existentes como coisas sagradas. Por isso, existe a necessidade de cultuar as suas crenças através de rituais sagrados. Os principais elementos dos rituais indígenas são o canto e a dança. A dança indígena frequentemente começa lenta e o seu compasso segue num crescente até um verdadeiro frenesi. O pajé é a figura mais importante numa tribo indígena, sendo ele o líder das cerimônias e o maior conselheiro da tribo. A dança tem grande influência na vida social dos índios, simbolizando tudo o que acontece no organismo dos índios, as coisas que ameaçam a sua saúde, as vitórias nas guerras e nas caçadas, o triunfo no amor, enfim, a dança está presente em todos os rituais indígenas. Então, aí nós vimos mais um exemplo e a narração também trouxe para a gente todos os elementos que fazem parte da dança indígena e explicou cada um, o significado de cada um desses elementos. Então, vamos ver mais um agora. A dança indígena no Brasil. Hoje em dia, falamos muito pouco sobre os índios. Precisamos valorizar a cultura indígena. Com o passar do tempo, as tribos indígenas foram ficando menores, mas ainda existem muitas que seguem tradições de suas famílias, morando em ocas, caçando, se aquecendo em fogueiras e fazendo tudo o que é preciso para viver de forma natural, sem o uso de toda a tecnologia que nós, não índios, utilizamos para viver atualmente. O índio brasileiro, em contato direto com as florestas e todos os seres da natureza, possui uma sensibilidade tão apurada que sente e vê todos os mistérios existentes como coisas sagradas. Por isso, Adilhão Ruka Cancelo Makini Redne, ele aí por 20 anos com adquina de guerra, nem manua adquiconita. Kalau Ruka Ita Cancelo que come. Ruka Ita kana adquina da pan amu kupenka tirar de solo canal no cotima de roço. Aí, né, o caramba, Itaco, o Itaco, Kiko, ali para o Itaco, para que querer. E já na rua que eu sou na YouTube não, e na procuradoria muito. E aí só querer. Caramba, por aí a coisa que nós coisa já com patrão. Então, depois que o povo foi para o Xingu, os fazendeiros começaram a desmatar o território, né? A mata, a aldeia onde era a aldeia. E o povo nunca esquecia. Vinha sempre. Né? Então, o povo falou, não, tem que votar.
ไม่ใช่คนนั้นที่ฉันเคยคุยกับคุณกาเกเรแต่เธอไม่คุยอะไรนี่ถ้าเริ่มนะคุยนั่นนะคุยใครอยากขอให้ดูกันนั่นนี่เสร็จที่ใช่อาจีปากนั้นคุยใครอยากขอแล้วกัน akun konsu ha mi tet pra ka tin ho yung na thut na yung na ra konsa hot ket konsa nei thayu ho yung na yo như ít vừa khai thác khơi khát vọng khom hleg nè Wab ni kama ji pa ni karamo se phai ka de ra cha ko kel da ai pura ji pa tanta toyo kom pe ka ti ko na wo tra pena bu ai ko pena bu ya ai ko pe ka ti mu ke ai to mu wa ai to re mo na me phai ka de na ni na ai ta ne wa ai ka tem ji mo so mu mo hun Aduh, tas sore mo ne wan dorai mo. Yidai mo. Hop ngit ku pen ko jiro ko to den kam mo nen kunai mo sale yen aji mo ko tha aji mo ka ni thep tok so tha wa nen ni Sore ai su sore wira ko. To aji ku pe to na ji ga pen ket ni ja nyu ra ka ji ku bai wu ga na ru ka ko ja cha khene ko. Yo chani do ko khene ta den ta. Third to I tha pai ko pa ka to rai pun cha to. Amu ala gida takut kupekot maya nyanen ra tenda kit ala ka vida ai kupekot ma diga pen khom bet ne pa ni para wa mo beri para wa u thon go me thai mo khom na kui wa bet ne wa pa hen ne wa ji mo sa pe nai su thon như nó không mà ai khoa kim như hết như nó là aji mo beriเป็นข้อจีจะยังคือใครทำไปคิดมารักนาวิอาจใครจะยิ่งทำตัวได้มูวิกดทอขาเป็นในรถเห็นมั้งใครยิ่งทนายไปคิดยังรู้มันว่าอะไรคนท่านในข้อหมายเนี่ยอาจยังหุ่นขา Então, com esse vídeo, nós finalizamos a nossa aula e nós conseguimos ver que a dança para eles não representa somente o movimento do corpo, assim como para a gente, né? A gente coloca uma música e vai dançar aquela música. Não, mas tem ali uma intencionalidade, até para se preparar para uma guerra, como eles disseram ali, né? Que tinham que defender a sua terra, expulsar as pessoas que estavam invadindo suas terras. Então, a dança, juntamente com a música, também servia para esses momentos. Tinha toda uma intencionalidade ali. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.